o Márcio falou, a gente vai fazer uma pequena exposição, porque palestra é o seu Sérgio Biagi Gregório. Ele é palestrante da Federação Espírita Brasileira e faz as palestras em todos os centros espíritas do Brasil inteiro. Então é graças a ele que a gente vai expor um pouco a respeito da nossa doutrina. E o tema que a gente estudou um pouco para apresentar hoje é com relação à oração, mais propriamente dita sobre o Pai Nosso. O objetivo desse estudo é refletir sobre cada um dos itens que compõem a oração dominical, ditada por Jesus. Análise significa decompor e discernir as diferentes partes de um todo. O Pai Nosso resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. O Pai Nosso, o endereço bíblico dele, a oração dominical, está inserido no capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus. Nesse capítulo, Mateus trata a prática da justiça, como se deve dar esmolas, como se deve orar, como jejuar, os tesouros do céu, a luz e as trevas, os dois senhores e a solicitude pela vida. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele está inserido no capítulo 28, nas preces gerais. E aqui no Evangelho ele diz o seguinte: oração dominical. Os Espíritos recomendaram que, encabeçando esta coletânea, puséssemos a oração dominical não somente como prece, mas também como símbolo de todas as preces é que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus. Mateus, capítulo 9, versículo 9 ao 13. Então, esses são os endereços bíblicos, com relação à oração dominical. E nós vamos se ater aqui. E como se deve orar? De que maneira que nós vamos fazer os nossos pedidos para Deus, de que maneira vamos se comunicar com Ele. Não que a gente queira ensinar, mas é para que a gente estabeleça um parâmetro do que é correto para a doutrina espírita, e do que a gente vem fazendo. Isso é só um parâmetro, não precisamos seguir. Então vamos lá. Como se deve orar? Como que nós devemos fazer os nossos pedidos para Deus? Como que deve ser essa comunicação? E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a tua porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis vãs reflexões como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 9. Portanto, vós orareis assim:
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, faça-se a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco o Pai vos perdoará vossas ofensas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. O que será que significa isso? Porque a gente desde criança, eu fui criado na religião católica, e sempre crente, temente a Deus. De muitos tempos para frente, passei a ser espírita, mas nunca esqueço que fui criado desde pequeno, já com oração no Pai Nosso, já visitando a igreja desde criança. E aqui eu acredito que muitos até hoje ainda vão, E é bom ir na igreja também, porque a igreja é um lugar santo, é um lugar tranquilo, um lugar de paz, é a casa de Deus. Mas de que maneira, o Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. O que quer dizer isso? A palavra Pai refere-se a Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O céu significa o universo, os diversos mundos habitados. Santificado seja o vosso nome, mostra que devemos crer no Senhor, porque tudo revela o seu poder e sua bondade. De acordo com o Espírito Emmanuel, cada palavra dentro dessa prece tem a figuração de sublime. Aqui tem uma coisa diferente, na doutrina espírita da religião católica, até mesmo da religião evangélica, sem julgar nenhuma nem outra. Mas quando se fala céu, o céu, para as outras religiões, é acima das nuvens, é um lugar onde é um lugar supremo. Não deixa de ser isso. Mas o céu, para nós, na doutrina espírita, ele pode estar em vários lugares, não somente acima das nuvens. Como existe no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, o céu pode estar em diversos mundos habitados. Porque nós não podemos ser egoístas, no pleno século XXI, e achar que somente nós aqui da Terra, só a Terra é habitada. Explica as obras da nossa doutrina espírita, que as estrelas são habitadas, enfim, toda a constelação. Então ele já fica diferente daquilo que se pregava, ou daquilo que a gente imaginava antigamente, que céu era somente em cima das estrelas. Não, o céu pode ser em qualquer lugar, desde que você faça esse céu. Venha a nós o vosso reino. Que reino é esse, será? Até quando a gente era pequeno, não entendia muito das coisas, eu ficava pensando, o reino do seu trono, o cetro, enfim, toda aquela realeza que tinha, Deus nos apresentou suas leis cheias de sabedoria. Se obedecêssemos essas leis escritas em nossas consciências, faríamos reinar entre nós a paz e a justiça. Praticando a excelsa caridade, todos nos ajudaríamos mutuamente. Então o reino dos céus é isso. É a lei instituída por Deus, que nada mais é a lei do amor, e que Jesus veio nos fazer, veio nos mostrar que essa lei é simples de a gente colocar em prática.
pode ser caridoso com os nossos irmãos. E como a gente sempre comenta aqui, às vezes tem gente que diz, mas eu não posso fazer caridade porque eu não tenho dinheiro, porque eu não posso dar esmola. E a caridade não é você dar o dinheiro. A caridade é você dar o teu ombro para o teu irmão, você fazer uma visita no hospital para aquele que está precisando, né? Você escutar o teu vizinho, até mesmo aquele dentro da tua casa. Então isso já é uma caridade. Então, na verdade, esse é o reino que nós pedimos para Deus. São suas leis, a lei do amor. Só que Ele nos apresentou para que a gente coloque em prática isso. E a gente, muitas das vezes, acaba esquecendo de colocar isso em prática. Né? Seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. Voltando novamente no céu. Que céu é esse, né? Que vontade é essa de Deus que seja feita tanto aqui como no céu? E às vezes a gente fica pensando, não, eu vou deixar para me preocupar depois que eu morrer, porque daí eu vou para o céu, né? Será que depois vai ter o céu para ele ou não? Que céu que é esse, né? A atitude fundamental da prece deve ser a de obediência e adesão à vontade de Deus. O Espírito Emmanuel diz, em circunstâncias diversas, acontecimentos que nos parecem males são bem que não chegamos a entender de pronto. E basta analisar as ocorrências da vida para percebermos que muitas daquelas que nos figuram bem resultam em males e que nos dilapidam a consciência e golpeiam o nosso coração. É bem assim mesmo, né? Ninguém é perfeito ainda nessa vida que nós estamos vivendo. Então, qualquer tribulação que a gente tenha nessa vida, você já solta as patas, que nem diz o termo popular. Né? Você fica bravo por qualquer motivo, e aí você fica se maldizendo, né? Que a vida para você não vai bem, que a vida para você só acontece desgraça. Mas é nessa desgraça que às vezes acontece com você, que dali a algum tempo você olha para trás e vê que essa desgraça foi necessária para a tua vida. Foi um chacoalhão aquele acontecimento. Porque a vida às vezes não era para ser seguida daquela forma que você estava levando. Mas de momento você não sente isso. Né? Você começa a se maldizer, você acaba até mesmo descrendo em Deus. Tem muitas pessoas que, não, Deus não existe. Se Deus existisse, não haveria desgraça no mundo. Mas às vezes a desgraça é para fazer com que você cresça, com que você evolua. Né? E às vezes aquelas coisas que te acontecem de bom, que você dá graça, puxa vida, aconteceu, que bom, estou esperando isso. Na verdade, como é colocado aqui, na publicação de Chico Xavier de 1986, na publicação 318 da Revista Espírita, às vezes aquele acontecimento de bom, na verdade não era nada de bom. Né? Daqui a pouco você começa a ver que aquela bondade que aconteceu, na verdade, foi uma coisa ruim. Então, de momento, nós temos que dar graça em tudo que acontece na nossa vida. Nós não podemos, por qualquer coisa que vai acontecer, seja ela boa, seja ela ruim dentro da nossa vida, e virar as costas para Deus, ou mesmo para os nossos irmãos, para a nossa família. Né? Dai-nos o pão de cada dia. Tem um ditado que diz assim, né, que saco vazio não para em pé. Quando se fala em pão, a primeira coisa que a gente pensa é comida. Né? É abastecer a barriga, o corpo. Mas na verdade, no Pai Nosso, além do pão material, precisamos, além do pão material e do pão espiritual, dar-nos o agasalho, a beleza física e o domicílio confortável, os títulos honrosos, o refúgio de reconhecimento, de conhecimentos superiores, que fortaleçam a alma, a formosura, a nobreza dos sentimentos. Então, na verdade, quando nós pedimos, dai-nos o pão de cada dia, não é somente o alimento do nosso corpo,
físico, nós temos que pedir principalmente o nosso corpo espiritual também. E não adianta nós tratar o nosso corpo físico, porque isso aqui é comprovado cientificamente, né? Nasceu, vai morrer. Então um dia o corpo físico vai se extinguir, vai acabar. Como é que vai ficar depois disso, né? Então é nessa passagem, é nessa jornada de tratar o corpo físico, mas também tratar o nosso corpo espiritual. Nós temos que pensar na vida futura, na vida espiritual. E é através da oração, é através do amor, que a gente vai conseguir fazer com que a nossa vida espiritual seja melhor. A cada encarnação que a gente tem aqui nessa terra, né? Perdoai nós as nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Você viu que ali, no Pai Nosso, nós estamos pedindo para que Deus perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Quer dizer, temos que perdoar primeiro. Porque senão, como é que nós vamos pedir perdão das nossas dívidas para Deus, sendo que nós ainda não perdoamos os nossos amigos, que dirá os inimigos, né? Então é nesse sentido que se pede ali a resposta. Antes de maldizermos o ofensor, agradecemos a Deus por tê-lo colocado em nosso caminho. Ninguém ofende ninguém. A ofensa é subjetiva e, como tal, somente nos sentiremos ofendidos se assim interpretarmos. Nada de fazer justiça com as próprias mãos. Não se apaga o fogo com mais fogo, mas com água. Então, muitas vezes acontece na nossa vida, às vezes a gente caminha de cabeça quente, mesmo não estando de cabeça quente, precisa rebater aquele acontecimento. E nós temos que pensar um pouco, né? Perdoar. Fazer aquilo que Jesus fez, né? É difícil, bastante. Ninguém é perfeito ainda. Mas nós temos que começar a trabalhar isso, nós temos que começar, além de pensar isso e colocar em prática, né? Se de repente alguém bater na nossa face direita, vou oferecer a face esquerda. E eu digo, é difícil, ninguém ainda é perfeito. Mas um dia nós temos que começar a procurar essa perfeição, a esse melhoramento. E começa-se com o perdão. Água, senão mais sobre o gel comigo. Não nos abandonei à tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos maus espíritos. Cada imperfeição é uma porta aberta à sua influência. Os seres perfeitos formam uma couraça contra ele. Humilhemos-nos diante da dor, usando forças para eliminar de nós mesmos a imperfeição. O móvel de atração dos espíritos menos felizes. Isso quer dizer o seguinte: nós temos que rezar, não pedindo assim para que Deus faça com que as coisas que têm que acontecer para nós, aquilo que nós temos nas nossas dívidas aqui na Terra, que não aconteçam. Elas têm que acontecer. Mas que a gente tenha consciência, que nós tenhamos cabeça, tranquilidade para aceitar ela. Né? E que essa força de resistir às tentações, ela se faz necessária. Como a gente sabe, nós não somos ainda espíritos perfeitos, porque senão não estaríamos aqui. Então essa tentação existe aqui na Terra, mas que nós tenhamos força para resistir a essa tentação. E essa força é só Deus mesmo para nos dar. Porque esse mundo é tão cheio, né, de coisas erradas, né, de tanta tentação que tem, e nós temos que ser fortes.
que assim seja. Né? Em algumas religiões, o pessoal agradece com o amém, mesmo dentro da nossa doutrina espírita, alguns agradecem somente com assim seja, já que nessa casa, na nossa casa, nós todos agradecemos que assim seja, né? Mas o que será esse assim seja, né? O que ele significa, né? Que é o final do Pai Nosso. Assim seja porque esperamos que os nossos desejos se cumpram, mas nos inclinamos diante da vossa sabedoria infinita, sobre todas as coisas que não é nos dado, compreender que seja feito segundo a vossa vontade e não segundo a nossa. Por quê? Porque lá no início já foi falado que Deus sabe o que nós vamos pedir mesmo antes de nós pedirmos. E Ele sabe das nossas necessidades. Então que realmente seja feito, né, conforme o nosso pedido, mas conforme a nossa necessidade principalmente. Porque não adianta, né, existe um capítulo dentro do nosso Evangelho que ele diz: pedis e obtereis. Por tudo aquilo que você pedir, você vai obter. Mas peça aquilo necessário. Na oração principalmente, né, que os desejos se cumpram. Seja feita a vontade de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas peça somente aquilo que é necessário para você. Peça com confiança. Eu tenho certeza que todos os desejos se realizarão. Mas esse pedido tem que ser com fé, com tranquilidade, como explico aqui. Não adianta nós sair por aí rezando, que nem muitos fazem, sem julgamento nenhum. Não vai adiantar você sair gritando por aí, rezando, se expondo para todo mundo. O importante é que você se feche para Deus, para conversar com Deus, você e Ele. Só eu, você e Ele. Porque é só os dois que interessam. E esse Deus, Ele não está longe de você. Não adianta você fechar os olhos e pensar no céu, pensar em outro lugar. Esse Deus está dentro do teu coração. Então é ali que você tem que fazer o pedido. E Ele vai atender teus pedidos conforme o teu coração, conforme aquilo que manda. E dentro do teu merecimento. Saibamos orar e tenhamos confiança na divina providência. A fé que não enfrenta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. Então nós temos que acreditar em tudo que Deus nos manda. Acreditar até mesmo na doença, porque às vezes é necessário que você passe por determinada doença para que você melhore um pouco o teu comportamento. O que acontece na maior parte das doenças, né? Às vezes é quando você está fazendo alguma coisa demais até. Eu vou comendo demais, vou fazendo alguma outra coisa demais, e isso o teu corpo reclama. E aí vem a doença. Então, às vezes, a doença é para te chamar a atenção daquilo que você está fazendo de forma errada. Então, vamos agradecer mesmo a doença, mas pedir para Deus, né, se arrepender daquilo que você tenha feito errado. Porque já dizia Chico Xavier, aquilo lá no passado que você fez do lado até aqui não interessa. Você não vai mudar aquilo lá de trás. Não vai adiantar você continuar em sofrimento por aquilo que você fez. Mas qualquer um daqui para frente pode se melhorar fazendo o fim melhor. Então isso que é importante. É daqui para frente. Eu pediria para o Márcio agora no encerramento, né, ele colocar a oração do Pai Nosso. Essa oração, como foi dito no início, ditada por Jesus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre.